sejam bem-vindos a mais um episódio do Ambit Talk. E nesse episódio eu vou receber um convidado muito especial, que é o Gabriel Nunes, o CEO da CodeCon. Ele foi responsável pela organização do evento esse ano, que foi incrível dentro do Gather. Na verdade, não só esse ano, né? Ele criou o evento e esse ano foi especial, foi um sucesso. Eu acho que a gente aqui da comunidade da Ambit Code, principalmente, a gente participou bastante desse evento lá, dos desafios, enfim. Mas o Gabriel, ele é desenvolvedor front-end, ele é dev-rel também, ele tem uma grande experiência com desenvolvimento open source, com projetos colaborativos, com eventos, com comunidade. Então, Gabriel, conta um pouquinho mais sobre você, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Juliana. Eu sou o Gabriel, hoje eu estou trabalhando como Developer Relations no Asas, que é uma fintech. Eu cuido aqui da parte de comunicação com os desenvolvedores e também a experiência de como os desenvolvedores usam a API da ferramenta. Eu também organizo a CodeCon, organizo o Shift Festival, que são 2 eventos. Eu também escrevo newsletters, que antes eram semanais, agora são quinzenais. Também uma para CodeCon, uma para o Shift, para pessoas desenvolvedoras e uma sobre criatividade e inovação. Eu gosto muito disso. Eu sou entusiasta de open source também. Eu criei o temcrase.com, que é um site que as pessoas podem tirar dúvidas sobre Crase, que é open source também, e já recebeu algumas contribuições bem legais lá. E é isso, acho que é isso que eu faço. Muito legal, só isso, né? Só essas tantas coisas que você faz e como que surgiu esse seu interesse pelo projetos open source, pela comunidade, por participação em eventos? Porque você começou como desenvolvedor front-end, foi isso no seu comecinho da carreira? Na verdade, eu fiz técnico em informática quando eu tinha 17 anos e logo em seguida eu já consegui um emprego para trabalhar na TOTUS, que antes, na verdade, era outra empresa, mas depois foi comprada pela TOTUS, aqui na minha cidade. E lá eu trabalhava com Progress, que é uma linguagem que eu nunca mais quero tocar na minha vida, que é bem, sei lá. É bem É, complicado. É uma é, linguagem um pouco diferente, digamos assim. isso. Só que antes disso, antes até de fazer técnica informática, eu já brincava, assim, de fazer site, de fazer essas coisinhas, assim, sei lá, site do Pokémon, do Dragon Ball Z, eu lembro que eu fazia essas coisas brincando. E quando eu entrei no técnico, eu meio que já tinha algum conhecimento básico de HTML, assim. E daí lá eu aprendi um pouco mais. E daí logo em seguida eu fiquei pouco tempo ali na DataSul, na época, que era a empresa que foi comprada pela TOTS. Eu fui trabalhar em uma agência de propaganda, uma agência digital, na verdade, site. Lá eu também fazia o design dos sites, daí eu meio que virei um webmaster na época, né? Que era a pessoa que fazia o design e a programação. E daí meio que a minha carreira começou a ir para essa área, assim, de desenvolvimento de site e tal. Daí em 2009, se eu não me engano, 2010 por aí, ou 2011, sei lá. Eu abri uma empresa que daí também era uma agência de propaganda. E daí eu trabalhei por 10 anos com isso, daí eu era tipo empreendedor, assim. E ali eu trabalhava como tudo, assim, como eu era uma empresa pequena, eu fazia o financeiro, eu fazia a programação, eu fazia design, eu fazia texto, eu fazia mídia, enfim, tudo que uma agência precisava, quando não tinha alguém para fazer, eu tinha que fazer, me virar. E daí em 2020 eu decidi sair da sociedade e voltei para o mercado trabalhando como front-end. Daí eu trabalhei uns 2 anos e agora eu consegui essa vaga como Developer Relations, que meio que junta, assim, né? Tanto conhecimento de desenvolvimento quanto conhecimento de gestão de projetos, de design, de marketing que eu tenho dessa empresa, né? Foi muito legal porque toda essa experiência que você teve, e geralmente quando a gente trabalha em uma empresa menor, com uma equipe menor, a gente acaba tendo essa experiência de trabalhar com várias coisas, de trabalhar não só com desenvolvimento, mas vem marketing, comunicação e outras coisas Sim. assim, né? Essa carreira de dev-rel, ela acabou sendo um pouco mais falada agora, muito mais comentada, assim, o pessoal começou a conhecer muito mais a carreira.
Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o que é a carreira, né, do DevRel, o que, que ele faz dentro da empresa, qual é a importância do DevRel, porque geralmente o pessoal que entra como júnior ali na empresa, que está começando a carreira de desenvolvimento, não conhece muito bem esses diferentes cargos que a gente tem, essas responsabilidades. Então, essa área eu acho que ela existe há algum tempo já, mas no Brasil ela é muito nova, assim. Eu acho que as empresas maiores, até tem uma história que parece que ela surgiu quando a Apple criou a App Store, né? Porque daí eles queriam que desenvolvedores desenvolvessem aplicativos para colocar dentro da App Store para o iPhone. E daí eles criaram esse cargo, que é para uma pessoa se relacionar com desenvolvedores e convencer eles de desenvolverem coisas assim Que mais legal. focadas em negócio, né? Tem essa história, né? Não sei se é verídica, mas quem me contou até foi a Gica, que também é DevRel. E daí, eu acho que no Brasil agora, como as empresas as startups estão começando a crescer mais, elas estão vendo que precisam. E daí, depende do lugar, eles têm um foco diferente, né? Por exemplo, tem algumas startups que têm área de DevRel focada em contratação, porque elas querem participar mais ativamente da comunidade, para aí convencer as pessoas a irem trabalhar lá. É uma área que fica muito mais próxima do recursos humanos ali. Tem algumas empresas, como é o meu caso, que o DevRel está mais olhando para produto, porque daí a gente tem o foco de melhorar a experiência dos desenvolvedores trabalhando com a API do Asas, no caso, né? E daí é uma coisa muito mais de produto, assim, a gente quase como se eu fosse um product manager, né? Que eu fico fazendo descoberta, pesquisa com o usuário e para aí melhorar essas coisas. Até tem algumas empresas lá fora que também tem esse foco de DevRel para produto que estão mudando para chamar de Developer Experience, que tem muito mais a ver, porque daí tu está melhorando a experiência do desenvolvedor em usar o código, né, que tu fornece para ele. E tem algumas outras empresas que têm outros objetivos, né? Por exemplo, a Google tem DevRel para convencer as comunidades, para meio que cuidar dos projetos open source deles. A Google, Facebook, a Microsoft, meio que assim, sei lá, o pessoal da Microsoft, por exemplo, eles ficam criando conteúdo sobre TypeScript. É um produto da Microsoft que meio que eles pagam, eles têm funcionários para ficarem criando conteúdo sobre TypeScript para daí convencer desenvolvedores a usarem o TypeScript e meio que é um ciclo, assim, né? Isso é muito interessante porque a gente que trabalha com tecnologia, a gente não trabalha só com a ferramenta, a gente trabalha com pessoas e para pessoas. Então, eu acho que é fundamental você ter um profissional, um DevRel na equipe, que vai ajudar nesse sentido, porque muitas vezes quem entra na carreira foca mais na parte técnica e a gente tendo um profissional para guiar nesse sentido ajuda muito, eu acho muito interessante e ajuda Sim. bastante, principalmente quem está começando. É. E de onde surgiu esse seu interesse por começar a CodeCon? Qual foi a sua motivação? O que, que você pensou assim, quando você estava criando o evento? Sim. Então, eu já tinha ajudado a organizar um outro evento para desenvolvedores aqui na minha cidade. E quando eu tinha a minha agência ali de propaganda, eu organizava um evento de marketing digital, porque daí era o nosso negócio e tal, e daí... E eu sempre curti muito ir em evento, participar de evento, eu ia em TAPs, eu ia, sei lá, eu gostava dessa coisa assim de conhecer pessoas, de meio que ficar lá zanzando por eventos. Daí teve um ano que eu ajudei nessa organização desse evento, que era o SC Dev Summit, a gente chamou. E esse evento ele só aconteceu uma vez, porque meio que foi uma galera que se juntou assim, fez o evento e daí meio que cada um foi fazer outra coisa e ninguém nunca mais pensou em fazer. Daí, em 2019, eu falei, pô, eu queria organizar mais eventos porque eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer e, enfim, eu acho que Joinville precisa, que é a cidade que eu moro, precisa de mais eventos porque não tinha muita coisa acontecendo aqui, né? Daí
eu pensei nessa ideia de fazer um para desenvolvedores, porque tinha um mercado aqui de startups que estava começando a crescer e tal, e eu sentia falta disso, assim, existia muitos meetups e tal, e não tinha um evento que juntava todo mundo, né? Daí Sim. foi isso, daí eu vi essa oportunidade, daí eu organizei, daí em 2020 a gente não teve evento presencial por causa da pandemia, até ia fazer um evento presencial, estava tudo planejado, até perdi uma grana, porque já tinha pago lá a locação do lugar, e os caras não devolveram dinheiro, porque, enfim. Uhum. E ninguém esperava também, né? Foi uma coisa muito repentina, né? Sim. Enfim, daí eu perdi esse dinheiro até, nunca recuperei, mas pelo menos eu consegui transformar o evento em um evento online. Daí a primeira edição foi digital, na Twitch, eu fiz em parceria lá com o Código Falado. Depois eu fiz mais uma outra edição na Twitch com a Patty Codes. E depois, em 2021, o segundo evento do ano a gente fez no Gather. E daí em 2022 a gente fez só uma edição no Gather, que foi bem maior, foi a maior edição que a gente já fez. E foi bem massa. Eu acho que foi por isso também que que gravou mais na minha mente, né, do pessoal que participou, porque foi bem maior, teve muito mais coisas, assim, muito mais possibilidades, mais salas, mas tinha a questão das charadas lá Os dos enigmas. desafios, enfim, enigmas, enfim. Então tinha várias coisas legais ali. Tinha coisas que não tem em eventos presenciais que a gente vê muitas vezes, e isso proporcionou, a gente tá no Gather, proporcionou todas essas funcionalidades, né? Todas essas coisas legais assim que aconteceram ali. E depois eu vou te pedir para mostrar um pouquinho para a gente de como ficou e só para a gente falar um pouquinho mais sobre o evento, assim como foi o processo criativo ali, o que vocês pensavam. Mas daqui a pouco a gente entra na parte onde você vai mostrar o Gather ali. E tinha uma coisa bem legal ali dentro também, que era uma parte onde a gente fazia colaboração com projetos ali, tinha a parte do código, que a gente ia escrever no código e contribuindo ali, enfim. Eu queria sobre essa parte de contribuição, projetos open source, e enfim, como você também começou a contribuir bastante com projetos, você é muito entusiasta também de projetos open source, né? Além de participar de eventos e tudo isso, como que essa parte de projetos open source ajudou você assim a se desenvolver na carreira? Porque tem o pessoal que começa e não entende muito bem como os projetos open source pode ajudar a desenvolver na carreira. Porque o pensamento é assim, se eu vou ajudar outra pessoa, como isso pode me ajudar? Né? Então, eu estou ajudando a melhorar o código da pessoa. Como isso poderia me ajudar, né? Eu acho que quando tu participa de um projeto open source, querendo ou não, é uma outra pessoa que está do outro lado, é uma outra galera que está do outro lado, né? Tu acaba participando da comunidade em si, assim, né? Esse é o mais legal, acho, para quem está começando, assim. Tu acaba colocando um pedacinho, tem aquela empolgação, assim, do tipo, pô, parece minha fotinho ali do lado dos contribuintes, né? Mas eu acho que é legal também porque tu acaba participando ali, conversando com outras pessoas, sei lá, muitos projetos chegam no nível de ter servidores e tal, para a galera se reunir. As minhas participações, às vezes eu acabo ajudando até com design, porque como eu tenho esse skill, né, e muita gente que faz projeto open source é a galera só de dev, assim, né? E não tem um designer ajudando. E como eu tenho o conhecimento de design e de desenvolvimento, eu acabo indo lá, por exemplo, a Boom, que é uma biblioteca de tipo de minificar código, assim, de agilizar o processo de desenvolvimento. Eles fizeram o site e tal, bombou um monte o site deles, estava todo mundo falando. Só que quando alguém compartilhava o link do site deles, não aparecia aquela imagem bonitinha, assim, sabe, de compartilhamento. Aparecia só uma imagem genérica do site. Daí eu fui lá, fiz uma imagem e mandei lá no projeto e eles aprovaram. Daí, tipo, pô, é um projeto global, uma coisa simples que eu fui lá, ajudei eles. Às vezes tem algumas coisas simples, assim, tipo, tu tá usando uma ferramenta... eu também já cheguei nesse caso, assim, de tô usando uma ferramenta open source, só que ela não faz uma coisa que eu precisava. Daí eu vou lá, sugiro essa alteração no código
e os caras aprovam ou não, né? E também eu acho que tem o outro lado que é tu criar um projeto open source, né? Criar um projeto paralelo que é diferente de tu contribuir, tu realmente, sei lá, fazer uma coisa, experimentar, botar no ar. O Tenkrasi, por exemplo, é um site que eu tinha essa ideia há muito tempo, só que eu ficava o tempo todo pensando, eu preciso amadurecer essa ideia, eu preciso fazer usando inteligência artificial, eu preciso estudar aquilo, eu preciso fazer não sei o quê. Porque, tipo, eu não queria colocar no ar um site simples, eu queria fazer uma parada que funcionava mesmo, assim, né? Daí um dia eu cheguei e falei, quer saber? Eu vou criar uma planilha com as frases de crase, vou colocar num banco de dados simples e vou fazer uma busca, tipo, é isso, sabe? Pelo menos eu vou É, botar no ar. e a gente às vezes idealiza tanto, fica, quando tiver perfeito a ideia, que tiver tudo certinho, funcionando, com design legal, documentado, aí eu coloco. Daí eu coloquei no ar desse jeito, assim, fiz ali, sei lá, acho que eu demorei uma semana para fazer. E, o site hoje tem vários. Porque eu tenho o domínio temcrase.com, né? Daí a minha ideia é que eu fiz assim, sei lá, a distância tem crase. Daí quando tu procura no Google, geralmente é um dos primeiros resultados, assim. E daí, tipo, o site já está recebendo um monte de visita todo mês, porque já tem vários termos que estão em primeiro lugar no Google, ou em segundo, ou em terceiro. E, enfim, é um site super simples, básico, que era o que eu queria fazer mesmo, porque eu queria usar, sabe? Porque eu me irritava com o fato de ter dúvida de crase e cair naqueles sites que tem 300 banner piscando e o Tem-Crase não tem nada Sim. disso. O Tem-Crase é só uma resposta sim, não, talvez. E é uma coisa muito legal, porque assim, é um projeto que, apesar, né, de você falou, é um projeto simples, mas é um projeto muito útil. E é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. A maioria das pessoas hoje, quando vai escrever, tem dúvida de crase, como que coloca crase e Sim. outras coisas, mas eu acho que esse é uma das principais dúvidas das pessoas. E é um É, projeto simples que você colocou, enfim, mas é muito útil e atrai muitas pessoas. Realmente, assim. sim. Eu postei no LinkedIn 2 vezes sobre ele e, tipo, as duas publicações, tipo, alcançaram, sei lá, 200 mil pessoas, assim. É bizarro Incrível. mesmo. Porque daí a Nossa, muito galera ia útil. lá e, meu Deus, que legal, não sei o que lá. Daí caía muito nos redatores, a galera que trabalha, tipo, jornalista. E daí a galera Sim. compartilhava e, enfim. Daí publicaram no UOL, publicaram em vários sites, assim, sobre o Tem Tencrase crase. também. Que Tudo meio legal. que orgânico, assim. Nossa, sério? Você não teve nem investimento em ads, nem nada disso? Não, não. Foi tudo orgânico? Sim. Que incrível. Eu até já recebi uma grana, já, porque eu botei lá no rodapé, assim, tipo, me pague um café. Daí eu coloquei, tipo, eu fiz o site e tal, se você quiser ajudar, acho que, sei lá, eu já recebi uns R$ 200, assim, somando tudo. Legal. E uma coisa interessante também que a gente pode perceber assim, é que não só a gente pode contribuir com projetos de desenvolvimento, não só com programação, com código, principalmente quem está começando, ainda não tem aquela segurança de contribuir com código. Vai falar assim, eu vou lá contribuir com código, mas eu não sei nada ainda. Então tem muita possibilidade, Sim. e até quem não é programador, então não é restrito a programadores. Isso que é uma das Sim. outras coisas muito importantes, interessantes Tanto é também que para a gente falar. o Hacktoberfest esse mês, não sei se vocês viram, mas eles estavam aceitando PR, que era só alteração de texto também, sabe? Antes eles não aceitavam, era só com código. E agora eles perceberam que, tipo, isso também é uma contribuição válida. Tipo, pô, o cara vai lá ajudar na documentação, vai fazer um readme legal, vai fazer alguma coisa assim, também tá ajudando, sabe? O Sim, próprio Tencrase teve algumas pessoas que... Teve um carinha que ele fez um PR lá que era facilitando a forma que tu dava um start no projeto, assim, ao invés de tu dar um yarn dev, tu dava só um comando lá, eu nem lembro qual comando que ele fez. E daí ficou bem mais simples, assim, da pessoa conseguir começar. E foi, tipo, super simples, assim. E tá lá até hoje. Eu até aceitei, assim, porque achei legal a ideia.
E às vezes também é legal que essa contribuição na documentação ela é importante porque acaba que a equipe que está desenvolvendo, ou às vezes nem é uma equipe, às vezes o projeto é de uma pessoa, que você fazendo a contribuição na documentação você ajuda muito no processo. E isso é muito Sim, legal. pois é. E acaba que muito projeto open source, a pessoa vai lá, faz, coloca, mas, tipo, eu, por exemplo, faz tempo que eu não mexo no Tencrase, e eu acho que é a realidade de muita gente que faz projeto open source, porque, tipo, pô, eu tô fazendo outras coisas, tô em outra vibe agora. E daí é Sim. legal quando vai alguém só dar uma ajudinha ali em arrumar alguma coisa que ficou, sei lá, errada, ou sei lá, viu um erro de português no site, vai ali, arruma, sabe? É uma coisa simples e te ajuda a aprender, né? Eu acho até que uma coisa que talvez para as pessoas que estão começando, quando eu comecei, tipo, meu, o design que eu fazia, o código que eu fazia, era tudo, tipo, eu não me orgulho do que eu fazia, né? Sei lá, eu já estou trabalhando uns 10 anos, assim, tá? Hoje em dia eu acho que eu estou aprendendo mais e eu cheguei no nível que eu gosto, assim, do que eu faço, né? Mas demora, sabe? Tipo, não é uma coisa assim que, putz, eu aprendi agora, semana que vem eu tô lançando um super site que vai ter um monte de coisa e não sei o que lá. Acaba que, como eu falei, toda essa minha carreira, né? Eu trabalhei em agência, tive uma empresa, teve muita coisa que eu aprendi no meio do caminho que eu fui melhorando para daí chegar e conseguir fazer algumas coisas, né? Por isso que eu acho que é sempre bom estar o tempo todo, sei lá, tentando, né? Experimentando, fazendo coisa. Igual eu falei, eu fazia site do Pokémon, era tudo. Os primeiros sites que eu fiz, eu baixei o HTML, na época era tudo feito em HTML, não existia nenhum Uhum. framework, né? Dava um exibir código fonte, Ctrl C, Ctrl V, ia mudando as cores, mudando os textos, e E era tentando isso. fazer suas adaptações, assim, né? Isso é É, legal. pois é, eu acho que isso que é importante, ter É, paciência também um pouco. e tem uma coisa também no começo que o pessoal fica muito travado, porque eles querem ideias de projeto. Então, eu estou aprendendo HTML e CSS, onde eu encontro ideias de projeto, onde eu encontro, projetos prontos que eu possa copiar ou tentar fazer e coisa assim. Eu Uhum. acredito que esse universo, assim, do open source ajuda bastante, porque daí tem muito projeto ali que já tem tudo pronto, já tem, você consegue copiar até a interface ali, tentar replicar, ou você também pode ter as suas ideias, colocar ali para o pessoal fazer, ter um repositório de ideias, que a gente tem alguns por aí, né? Repositórios de Sim, ideias, isso é muito legal também. é verdade. Eu tenho no Notion uma anotação de ideias, assim, toda vez que eu tenho uma ideia aleatória de algum projeto, eu vou lá e anoto, porque um dia pode ser que esse tem crase foi uma coisa assim, né? Tipo, putz, eu tava lá, meu, eu queria que tivesse um site de crase que eu só entrasse e me dissesse sim ou não. Putz, que ideia legal, vou anotar. Sim, Acaba que, tipo, tem que anotar, né? Porque senão não dá para confiar no cérebro. E sim, outra coisa que é legal de ideias de projetos, eu acho que é, tipo, fazer coisas que tu tá no teu dia a dia que tu curte, assim. Por exemplo, como eu falei, quando eu era mais jovem, eu fazia essas paradas de Pokémon. Eu lembro que eu fiz um site pro Botafogo, porque eu torcia pro time do Botafogo e, e daí tinha uma galera aqui de Joinville que se reunia, assim, o Botafogo Joinville, não sei o que lá. Daí eu fiz o site, daí eu ficava botando lá os jogos, atualizando, que era uma coisa que eu gostava na época. sim. E, tipo, sei lá, eu fui lá e fui fuçar para fazer, sabe? Às vezes a pessoa gosta de algum jogo, sei lá, gosto de Stardew Valley. Pô, tenta criar um aplicativo que mostra quais são os presentinhos preferidos de cada pessoa, assim, de um jeito legal. Pô, são Sim. ideias diferentes, assim, que tu pode ir experimentando, sabe? E tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem mentoria aqui toda quinta-feira, e a gente fala bastante sobre isso, assim, que o nosso papel como desenvolvedor, não só como desenvolvedor, mas como profissional de tecnologia, porque muitos acabam não sendo desenvolvedores e indo para outras áreas, o nosso papel é construir, o nosso papel é solucionar problemas e construir.
e não só consumir. Então, a ideia de você fala assim: ah, você está sem ideia para projeto? Pensa em alguma coisa ao seu redor, faz um projeto para alguém que você conhece, ou sei lá, para padaria da esquina, sei lá, padaria perto da sua casa precisa Sim, de sistema. Começa assim, no básico, sabe? Faz uma página, faz o seu portfólio. Então, pensar sempre nessa coisa de construir, né? Eu acho que isso é sim. muito legal também, que o open source É traz verdade. também para gente. Uhum. É, exatamente. Porque ele Eu traz essa acho, ideia de colaboração também. eu acho que um dos projetos open source mais famosos que existe é o Drácula, né? Que é basicamente Sim, um negócio de cores que o Zeno Rocha criou e não tem código nenhum, tá ligado? É só um na verdade é um código, né? Mas é um JSON simples, assim, que tem as cores. Ele foi lá, ficou escolhendo e, tipo, pô, isso virou um projeto. Daí virou um projeto open source que as pessoas adaptam as cores para usar em outros editores de código. E hoje em dia ele tá ganhando dinheiro, porque tem o Drácula Pro e não sei o que lá. E, cara, tipo, sim. sabe, não tem código, não tinha código quando ele começou, sabe? Ele só um bando de cores que ele escolheu que combinavam entre si, sabe? É, e o Zeno Rocha também é um dos exemplos que eu falo muito para os alunos ali, e até no dia que teve o evento com ele na CodeCon, eu falei, eu quero assistir porque é o Zeno Rocha. Então eu olhei lá e eu queria assistir aquela palestra porque era com ele, porque a história que ele contou ali de como ele criou o Drácula, as coisas que aconteceram com ele ali naquele processo, não foi que ele estava um dia pensando e criou, foi uma situação bem complicada para ele ali, né? Ele estava doente, foi uma situação toda ali que ele se superou. Ele usou esse lado, né, da tecnologia que você consegue criar coisas e desenvolver coisas para ajudar nesse processo de recuperação, que ele estava passando por um momento difícil, enfim. Então, eu acho que Sim, tudo isso ajuda também a gente usar a nosso favor, né? Essa parte de sim. construir e tal. O Drácula hoje eu acho que é o tema mais baixado, pelo que eu tô na comunidade lá do Drácula, ele postou esses dias que é o tema mais baixado, tem não sei quantos milhões de downloads, então é um caso Sim, de pois é. sucesso, realmente. É, e tem vários projetinhos pequenos, assim, que as pessoas criam que acabam sendo usados de uma forma. Porque a internet é isso, né? Tipo, a galera consegue ter acesso a qualquer coisa, assim, né? Eu acho que, sei lá, a gente às vezes só precisa colocar a ideia no, pra frente, assim, que uma hora pode virar, sabe? Às vezes ou se não, faz só por fazer, sabe? Só para aprender mesmo, sem ter muito essa ideia de que eu acho que o mais legal da internet é isso, sabe? Tipo, tu pode criar coisas, colocar lá, sem ter expectativa nenhuma, mas pode ser que alguma delas vire e daí tu começa a Sim. ganhar alguma coisa por causa disso, sabe? Então, e tem a questão também que desses projetos que vem aí, quando a gente vai pesquisar a história das tecnologias, então, por exemplo, você vai pesquisar lá sobre o Express, React Native, outras tecnologias qualquer, aí você vê lá, foi criado pelo Facebook para resolver um problema X interno, foi criado pela Google para resolver um problema. Então, se você não tem a solução para o seu problema, você vai lá e cria. Isso que é legal a gente falar para as pessoas, que a gente não é limitado, a gente pode criar, a gente não encontra solução, a gente vai lá e cria. Essas tecnologias novas que surgem, essas atualizações todas, vieram disso, de problemas internos que foram resolvidos pela criação de frameworks, bibliotecas, linguagens. Sim. E até o É, José Valim, que criou o Elixir também, ele conta a história de como foi a criação, porque ele também procurava uma linguagem de programação, ele procurava uma ferramenta que não atendia o que ele queria, então ele criou o Elixir, que é uma linguagem de programação. Então é bem legal a gente ver essas histórias, são bem inspiradoras, a gente vê que a gente pode fazer, todo mundo pode fazer. sim, sim. É isso mesmo. É, E pode sobre falar. projetos open source, assim, tem uma pergunta de um aluno, a gente vai começar a fazer perguntas deles aqui, que foi Uhum. enviado pelo Castro, nosso líder de comunidade, e muitas vezes eles ficam em dúvida. Então, por exemplo, eu achei legal, eu realmente me interesso por projeto open source,
como eu faço para encontrar esses repositórios? Na verdade, eu acho que é mais o processo de fazer a curadoria desse conteúdo, né? De entender quais são os projetos, como que eu encontro um projeto legal, porque entrando ali no GitHub, eu não tenho nem ideia do que pesquisar. Então, como que eu faço para descobrir repositórios legais para contribuir? Pois é. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de encontrar mesmo. Acho que é um problema que todo mundo passa. É, talvez eu acho que tipo os projetos que eu ajudei geralmente são projetos que eu estava usando por algum outro motivo, ou que a Jéssica Temporal, agora que eu lembrei, ela tem um post no blog dela que é bem legal, que ela sempre divulga na época do Hacktoberfest, que tem um monte de repositórios brasileiros open source para tu contribuir. Mas às vezes é legal dar uma olhada lá e ver se conhece. Eu até coloquei o Tencrase lá também. Mas é que é realmente difícil, assim, tipo, ou tu, sei lá, acompanha conteúdos de alguma forma para ver novidades, sei lá, assina newsletters, acompanha comunidades. Eu acho que é a mesma ideia de consumir conteúdo em si, tu vai acabar conhecendo projetos, né? O Deschamps, por exemplo, criou o Tab News, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um projeto bem legal e é open source também. Eu ajudei ele lá em algumas coisas. E eu conheci porque eu assisto o canal dele, e daí ele falou sobre isso lá, daí eu entrei, daí eu vi que era open source, daí comecei a conversar, vi que precisava de algumas coisas, contribuí, faz um tempinho que eu não contribuo mais, mas eu acho que é legal, tem um monte de gente mais jovem lá ajudando ele, porque é um projeto relativamente simples, assim, é tudo feito em Next.js, React, tem vários probleminhas que eles estão tentando resolver, mas é um projeto bem massa para quem está começando, eu acho. Mas eu Eu acho que é acredito. realmente uma dor de muita gente, assim, encontrar coisas, sabe? Sim, e é até uma coisa que a gente estava falando com a Thaís Candela no episódio anterior, que é uma coisa que a gente não vai encontrar sempre coisas prontas. A gente tem que estar sempre em movimento, buscando coisas, sempre em contato com a comunidade, com outras pessoas, que daí você vai conhecendo. Eu também, os projetos open source que eu conheço, que eu já ouvi falar, desses repositórios muito interessantes, que trazem outros projetos, outras ideias, foi tudo em contato com a comunidade, em eventos de tecnologia. Então, é É, tudo meio que você está em contato com as pessoas também, né? Isso ajuda bastante. quanto mais conexão tu faz, assim, tanto de consumir conteúdo quanto de conhecer pessoas, de participar de coisas, assim, mais coisas tu vai conhecendo, né? Eu acho que acaba tendo que ser dessa forma, assim, se tu falar assim, putz, agora eu quero parar e conhecer um projeto open source. É difícil, não tem um lugar específico que tu vá lá, assim. Até eventos é a mesma coisa. Putz, eu quero entrar num lugar para ver qual evento vai acontecer semana que vem. Não existe um site que reúne tudo. Não existe, Uhum. tipo, é difícil até para a pessoa pensar em organizar alguma coisa. Eu acho que tiveram várias pessoas que tentaram fazer iniciativas parecidas, mas é muito difícil, porque daí tu tem que, meu, sei lá, vasculhar tudo, assim, tem que ser um Google da vida para conseguir reunir tudo de um jeito. É muito complexo resolver esse problema, sabe? Ainda é um problema que ninguém conseguiu resolver, ao meu ver. E tem uma coisa que ajuda também, que são as newsletters. Eu assino algumas, a sua, inclusive, da Feature, que é da CodeCon, e ela traz também, tem algumas que trazem esse conteúdo, vocês fazem uma curadoria do conteúdo e Ah, ajudam sim. nesse sentido, da gente ter essas novidades, notícias ou ferramentas ou lançamentos que estejam acontecendo, que nem sempre a gente está ali em contato, a gente está vendo. Então, é muito legal, por isso que eu assino, por isso que eu incentivo muito, porque eu acredito que é um trabalho muito importante para todo mundo, para todos os Sim. profissionais, para toda a comunidade. E até disso eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente hoje tem muito conteúdo disponível, muito. Todo Sim. mundo pode ir lá criar conteúdo, todo mundo pode ligar uma câmera, fazer um vídeo, todo mundo pode criar, então é uma coisa muito democrática, assim, todo mundo pode fazer o que quiser, criar muito conteúdo.
E você tem muito essa habilidade de curar conteúdo, né? Fazer essa curadoria e entender o que é interessante, o que não é interessante, esse processo de criatividade. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre isso, porque até para a gente estudar é difícil, né? A gente entender os lugares onde encontrar a informação que a gente precisa. Eu sei que isso é uma coisa também um pouco complicada de você dar uma receita de bolo, assim, falar, oh, é assim que você faz, mas talvez algumas dicas que te ajudem, assim, com a sua experiência, que você pode falar para o pessoal sobre isso. Então, eu acho que eu sempre fui muito de consumir conteúdo, principalmente quando tinha a época dos blogs, né? A época de ouro dos blogs, que tinham muitos blogs sobre muitas coisas. Eu sempre costumava salvar os links, assim. E acabava que eu lembro de... Eu não sei se todo mundo vai lembrar, provavelmente não, mas existia uma ferramenta chamada Delicious, que era muito legal, que era simplesmente tu salvava um link e ele ficava lá. Só que acabava que eu tinha esse problema de salvar vários links e às vezes eu queria lembrar de algum e eu me perdia. Daí um dia eu pensei, pô, eu podia pegar, transformar esses links que eu gosto e fazer em uma newsletter, né? Hoje em dia, a principal forma que eu consumo conteúdo é em newsletters ou no Twitter. Twitter é meio complicado no começo, mas eu acho que depois que tu consegue seguir as pessoas certas, ele te ajuda bastante assim a achar os conteúdos corretos. E daí é muito bom porque tu acaba achando artigos, achando memes, achando meio que lá, assim, tudo que é novo tá rolando, assim, né? A conversa ali. E daí eu uso bastante lá. E as newsletters é isso, eu tento sempre, eu assino, sei lá, quantas newsletters, deve ser, sei lá, umas 50. E daí eu vou lendo e vou salvando os links que eu acho interessante, assim, tipo, que eu gostei. Eu nem penso muito assim, do tipo, putz, o que que as pessoas vão gostar? Porque acaba que, pô, se eu tô gostando, eu sou o público-alvo dessa newsletter, eu acho que tem outras pessoas que devem ter um gosto parecido que também vão curtir. Às vezes a pessoa não curte todos os links que eu coloco, mas pelo menos uma parte ela vai gostar. Eu acho que é basicamente assim que eu faço, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal, porque mesmo quando você pensa se o outro vai gostar, tem o risco dela não gostar. Então, Sim. independente disso, você fazendo conteúdo pensando assim, né, não pensando muito no que a pessoa vai achar, se ela vai gostar ou não, eu acho que Sim. isso ajuda muito no processo criativo, ajuda muito você a ter você não ter essa preocupação. Você simplesmente criar o conteúdo ou criar aquele material e não ter esse sentimento, porque é bem isso. Né? Mesmo que você se preocupe, pode ser que a pessoa goste ou não goste. É, Então tem isso. eu até escrevi um artigo sobre isso uma vez, era tipo, crie sem esperar nada em troca. Porque, tipo, às vezes a gente fica nessa pira, assim, de, meu, eu preciso criar esperando que eu vou ganhar milhões de likes, eu preciso criar alguma coisa que as pessoas vão gostar, não sei o que lá, mas não, eu gosto de fazer, porque um dia pode ser que eu queira lembrar de alguma coisa e eu sei que eu anotei isso na minha newsletter, eu vou lá e pego. E que bom que tem outras pessoas que gostam também e assinam para receber, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Eu li esse seu artigo e até perguntar algumas coisas para você sobre ele, porque é uma coisa muito interessante mesmo isso, porque eu acho que hoje, nessa questão de a gente ter muitas redes sociais, ter muitas formas de exposição de conteúdo, e tem a questão de monetização das redes também, as pessoas vivem muito por likes, por comentários, eles escrevem pensando que, eu vou escrever porque as pessoas têm que gostar disso, ou porque, deixa eu ver o que a pessoa gosta para eu escrever, para ela gostar, para eu ganhar dinheiro. Então fica muito assim. É, E é muito difícil a gente fazer um conteúdo assim de uma forma espontânea, sem esse objetivo, sem esse interesse de ter mesmo os likes, de ter pessoas gostando, é, porque o like hoje se transforma em dinheiro. Então é muito difícil as pessoas sim. não pensarem dessa forma. Pois é. Mas é uma coisa que se tu parar para ver, assim, é óbvio que tem pessoas fora da curva, né? Mas se tu olhar, tipo, hoje em dia, quem são os principais, sei lá, YouTubers, os principais creators,
há quanto tempo eles estão fazendo isso, sabe? Tipo, meu, sei lá, o Coisa de Nerd, que tem 10 milhões de inscritos ou mais, tá 10 anos. O Manual do Mundo, 10 anos. O Nostalgia, 10 anos. Tipo, todos esses canais ali, o Porta dos Fundos, tipo, sei lá, tá 10, 12 anos fazendo conteúdo. E quando começou, não era, tipo, lá essas coisas, assim. Era uma coisa meio tosquinha, assim, né? Não era muito legal. Mas acabou que, tipo, eles não desistiram, foram continuando. Eu acho que eu acredito muito mais nessa ideia, assim, do que, tipo, sei lá, pessoa que vai lá e compra um monte de seguidores para já sair na frente, não sei o quê. Sim. Eu acredito muito mais nesse tipo de criador de conteúdo, porque ele é muito mais autêntico, assim, sabe? É muito mais, sei lá, acho que faz mais sentido até pela lógica, assim, de vida das pessoas. Faz sentido que as coisas demorem, né? É igual o Casimiro falou esses dias numa live, né? Que as pessoas ficam assistindo conteúdo em 2x, mas ele falou que a vida é em 1x, cara. A vida é em 1x. Sim, Não tem por que é, eu assistir em 2x. exatamente. E tem também a questão que eu acredito que o conteúdo de qualidade, o conteúdo verdadeiro, original, é justamente esse, que você faz porque você acredita naquilo que você está escrevendo, você acredita naquele conteúdo, você acha que aquilo é legal, aquilo é interessante, e não somente no que as pessoas vão achar, no que as pessoas estão pensando. Porque com certeza vão ter pessoas que vão concordar com você, mas você não precisa Sim, forçar elas a concordarem com você e nem direcionar o seu conteúdo que você gosta baseado no que algumas pessoas gostam, no que algumas pessoas acham. Porque é aquilo, sim. sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que não vai se identificar com aquele seu conteúdo. Então, eu É. acredito que essa é a forma genuína mesmo de criação de conteúdo. Eu acho que quando começa a ter hater é uma indicação que tu venceu também, né? Porque os haters Também. só vêm quando Sim, tu tá, tipo, fazendo alguma coisa que tá chegando em pessoas que não gostam de ti, assim, né? exatamente. Você já viu alguém comentar coisa ruim, coisa que não tá funcionando, coisa flopada, né? Então É, ninguém quer dar aquele engajamento, coisa ruim. Ninguém quer falar de coisa ruim. As pessoas só querem falar de coisas interessantes. Né? é isso mesmo. Então, é aquela coisa. E é aquilo assim: quando a pessoa fala bem ou quando a pessoa fala mal, significa que você está sendo visto e que você é interessante a ponto de alguém comentar, alguém perder o tempo dela ali, de certa forma, né? Quem fala Sim. para o mal, ela está investindo o tempo dela em você. Isso também é uma coisa boa, veja só, colocando os pontos de vista dela ali. E aí, essa questão de esses canais que você citou e outros também, as pessoas e as coisas elas começam pequeno mesmo. Quem está começando como desenvolvedor sempre vai olhar daqui a 2, 3 anos, vai olhar seu código e vai falar: Meu Deus, o que eu estava fazendo aqui? E aí depois você já evoluiu muito como desenvolvedor, você já começou a fazer tudo diferente. E se você olhar 3 anos depois daquilo ainda, você ainda vai ter coisa para melhorar. Então eu Exatamente. vejo que sempre a gente está melhorando, sempre a gente tem possibilidade de melhorar as coisas. Então a gente precisa começar com o que a gente tem, da forma como a gente tem ali, e depois a gente ir melhorando, a gente ir aperfeiçoando a técnica ali. É. O importante é só pegar o embalo, que é um morro que não tem mais fim, né? Ele vai só ganhando velocidade. Sim, exatamente. Só para não falar o foguete não tem ré, tentei usar outra É, analogia. mas é basicamente isso. Mas aí a gente, dessas coisas todas que a gente falou, questão de curadoria de conteúdo, de projeto open source, eventos de tecnologia, como que isso tudo poderia ajudar uma pessoa que está tentando ingressar na carreira e nem tem portfólio ainda, não tem projeto, ela vai fazer a primeira entrevista e ainda só tem aquela experiência acadêmica. Como que tudo isso poderia ajudar essa pessoa? Como ela poderia usar a favor nesse processo? Sim. Cara, eu acho que no começo eu acho que tem que ser um pouco, não sei se é essa palavra, mas tipo cara de pau, assim. Chegar nos lugares e perguntar mesmo, tipo, para as pessoas. E eu acho que tem o exemplo do Mark, que ajuda a gente ali na Codecon. Ele, na verdade, o Mark e o Caio.
os dois, eles chegaram no... O Caio, ele era Tech Recruiter na primeira CodeCon, hoje em dia ele é Dev Front-End lá na RD. E o Mark, ele nem era desenvolvedor, ele estava só querendo aprender. Ele me mandou uma mensagem assim, Gabriel, eu não tenho como pagar, não sei o que, eu posso participar, mas eu moro em Floripa, tu acha que não consegue nenhuma carona para mim? Daí, tipo, putz, daí eu fui lá, tinha um palestrante que ia vir de Floripa, eu falei com ele, ele falou, não, eu dou carona para ele, não sei o quê. Daí, tipo, consegui carona e consegui ingresso gratuito. Ele participou do evento, hoje ele, tipo, tá trabalhando de dev ali, ele que fez várias coisas, o esqueminha ali de Codes foi ele que desenvolveu lá da CodeCon, todo o esquema de resgatar pontos e não sei o que lá. Eu não sei fazer aquilo, ele que fez. E ficou muito bom. E eu acho que ele acabou sendo cara de pau, assim, de, tipo, mandou uma mensagem, posso participar? As pessoas, elas vão querer ajudar, sabe? Não existe só gente ruim no mundo, existe gente boas. E eu acho que eu também usei bastante isso, assim, tanto, sei lá, quando eu vou criar evento, por exemplo, eu não tiro todas aquelas ideias de palestras e de conteúdos da minha cabeça. Eu pego e vou perguntando para as pessoas que eu tenho contato: tu tem alguma ideia de alguém para falar sobre tal assunto? O que tu acha que é legal a gente trazer esse ano? E as pessoas vão dar a opinião delas, e daí tu tem que ter esse poder, assim, de curadoria, querendo ou não, né? Que é, tipo, tentar juntar todas essas dicas, ideias que as pessoas deram para ti, ou pedir opinião, assim, tipo, sempre que eu vou fazer algum projeto, eu peço a opinião das pessoas, eu mando para as pessoas. Quando eu fiz o layout do Tencrase, eu mandei para vários designers que eu conhecia, o que tu acha desse layout? E daí a pessoa falou, melhor isso aqui, melhor aquilo, não sei o que lá. E daí, tipo, tu vai aprendendo, sei lá, essa é a forma que eu mais aprendo, assim. Tanto é que eu adoro code review, tá ligado? Porque toda vez que alguém faz uma revisão no meu código, manda uma sugestão de melhoria, eu aprendo, porque é isso. Tipo, eu quero que tu me diga uma forma melhor de fazer aquilo, sabe? A gente nunca sabe tudo e uma outra pessoa sempre tem uma outra perspectiva, outras experiências, e aí ela pode ver de uma forma diferente. Então, só com o nosso conhecimento, com a nossa visão, a gente acaba ficando um pouco limitado e não abrangendo outras coisas também. Eu acho que o Code Review também é uma ferramenta muito importante, principalmente para quem está começando. Code Review, Live Coding, que foi um dos assuntos que teve lá na CodeCon, que o pessoal falou bastante sobre isso também. Sim. Então, você ter esse processo é muito importante, né? E você não ter aquele ego e falar assim, você está falando mal do meu código, nossa. Sim. Né? Não, tem que ter humildade para entender o comentário das pessoas, questionar se tu não entendeu o comentário, tipo, mas por que tu acha que é melhor fazer assim? Tá, beleza, não sei lá. Eu, por exemplo, quando eu voltei para o mercado de trabalho, quando eu tinha minha agência, eu resolvi voltar a ser dev, né? Eu estava muito engessado, assim, tipo, eu trabalhei 10 anos com uma agência de propaganda, eu fazia só site em WordPress e fazia do meu jeito ali, eu programava tudo sozinho. Eu entrei, tipo, no Asas, e eu acho que, tipo, eu evolui muito o jeito que eu faço código. Eu aprendi React Native do zero, assim, praticamente. Aprendi React do zero também, por causa do Code Review. Tipo, no começo eu parecia um estagiário, assim, eu fazia os comentários e meus code review era tipo, arruma isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí, putz, eu fui aprendendo, sabe? Eu acho que essa é a importância, assim, sabe? Sempre tá evoluindo, né? Isso faz muito parte, porque em todo lugar que a gente for, a gente vai encontrar pessoas diferentes, experiências diferentes, e isso vai... E assim, às vezes uma coisa que uma pessoa apontou, a outra não vai perceber, ou vai perceber outras coisas, isso vai fazer você crescer muito profissionalmente, vai fazer você crescer muito no sentido do conteúdo técnico especificamente, e eu acho isso muito legal também. Sim. Eu acho que o open source é legal por causa disso também, né? Porque, querendo ou não, se tu contribuir com algum projeto, a pessoa que criou o projeto, ela vai revisar teu código. Ela tem uma noção totalmente diferente do que tu fez. Ou até outras pessoas que estão ali ajudando na comunidade também vão ajudar. Enfim, eu acho que eu adoro receber opinião de pessoas, eu mando tudo para várias pessoas, eu sou aquele chato que manda mensagem, ei, o que tu acha? E eu gosto de receber esse tipo de feedback, sabe?
A gente aqui também tem esse costume, uma coisa que eu não tinha muito nas outras empresas que eu trabalhava, até porque a equipe era mais reduzida, era um pessoal mais separado, assim, era uma filosofia um pouco diferente. Aqui, o que a gente faz? Além da gente estar próximo no Gather, que dá aquela sensação de que você realmente está do lado da pessoa, né? Você está vendo o personagem dela ali, você está vendo. E aí a gente compartilha a tela, a gente um está desenvolvendo, o outro está vendo o que ele está fazendo, já vai dando opinião, já vai falando. Sim. Então, isso é uma coisa muito legal, assim, principalmente para quem está começando, não é só para é para todo mundo, eu acho assim. Eu acho que a gente não pode separar e dizer, Sim. é para quem está começando é melhor e para quem não. Eu acho que é para todo mundo, porque isso enriquece Exatamente. muito o nosso conhecimento. Eu vi que desde quando a gente começou aqui, acho que a gente aqui na equipe começou meio junto, e desde que a gente começou aqui na empresa, a gente desenvolveu muito como programador, como profissional, como tudo, justamente por causa disso, por causa dessa colaboração, ter esse pensamento colaborativo. Muito importante. É isso mesmo. E eu queria uma pergunta antes da gente ir lá mostrar a CodeCon já, que eu fiquei super animada. Nossa, é uma coisa que eu falo sempre. Os alunos já estão até cansados de ouvir falando, meu Deus, tá bom, chega de falar de CodeCon. Porque no dia lá eu ficava, gente, falta uma semana para o CodeCon, gente, falta 3 dias, falta não sei quantos dias. Eu ficava lá. E no dia do evento já acordei, pessoal, não esquece que tem CodeCon. E aí, eu queria, assim, quando você criou a CodeCon, naquela ideia de pensamento, o que vocês pensam do ponto de vista, assim, do espectador, de quem vai participar do evento? Como que vocês pensam nessa questão da experiência, de quem vai assistir, como que a pessoa pode se desenvolver, aquele conteúdo que a pessoa... ou as experiências que ela vai ter ali durante o evento? Qual que é a ideia, assim, nesse momento? Vamos falar da CodeCon especificamente. Eu sei que tem o Sim. Shift que está chegando, mas a gente pode começar falando da CodeCon. Então, quando aconteceu a pandemia e eu tive que pensar no evento para ser online, eu não queria fazer o evento, a CodeCon online, no primeiro momento, porque eu achava que... Eu não sei, eu não sou o tipo de pessoa que para assistir uma live no YouTube, por exemplo. Eu gosto mais dos eventos por participar, por conhecer pessoas, pelas outras experiências que tem, além do de ficar sentado assistindo uma palestra. E eu não queria fazer o evento porque eu achava que ele ia ser sem graça se ele fosse só uma live no YouTube. E daí eu fiquei várias vezes pensando na forma como a gente poderia fazer. Daí que a gente lembrou de algumas atividades que a gente queria trazer no evento presencial. A gente ia fazer uma escape room, ia fazer... Acho que é só escape room. E iam ter outras coisas, assim, durante o evento e tal. E daí eu pensei, como que a gente pode transformar isso em algo que dá para fazer, tipo, na Twitch e no Discord, que era o que a gente tinha na época. Daí a gente fez meio que um brainstorm lá entre a galera que ajudava como voluntária no evento. E daí a gente criou um jogo de desafios de emoji, que basicamente era... A gente enviava, tipo, vários emojis e a pessoa tinha que adivinhar sobre o que a gente estava falando. Sei lá, react era RE e um sinal de teatro, assim. Nossa, React. eu ouvi falar que esse negócio dos emojis fundiu a mente da galera, porque a gente teve a coisa do formulário lá para ganhar desconto. Sim. Então, assim, quantos você acertar é o quanto de desconto você vai ter. Daí tinha 10. Aí o pessoal conseguiu uns 2, assim, mas depois, sim, o negócio foi bem. Meu Deus, vai ser muito legal. Achei Sim. muito interessante essa parte. Esse ali dos emojis é o que a gente usou na primeira edição da CodeCon, daí eu transformei num cupom de desconto para esse ano. E daí a gente fez isso, daí a gente criou tipo um outro usuário no Discord, que era eu, só que daí eu chamei ele de CodeBot, eu fingi que eu era um bot do Discord, e eu ficava interagindo e falando que eu era super inteligente, eu era uma inteligência artificial criada pelos desenvolvedores, não sei o que lá. Os enigmas, a ideia surgiu por causa do jogo lá que o... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Mas é um youtuber famoso aí.
que joga um jogo de enigmas lá. E Cellbit, lembrei. O Cellbit, ele tinha um jogo de enigmas que ele jogava lá, e todo mundo sempre falava disso, e daí a gente pensou, pô, como que a gente poderia fazer isso de enigmas? Porque daí vai ter uma coisa de lógica e tal, não sei o quê. Cara, eu digitei no meu Twitter, assim, pessoal, alguém conhece alguém que faz enigmas? E daí a Eli mandou uma mensagem, dependendo do que for, eu posso fazer. Ela é psicóloga, gosta de programação, e, cara, ela cria os enigmas desde essa primeira edição, e eu não sei como é que o cérebro dela funciona, eu não entendo aqueles enigmas, eu não sei nem como é que as pessoas conseguem responder aquilo. Mas a ideia foi sempre essa, assim, do tipo, eu tentei criar uma forma que a pessoa podia assistir a live, mas ela podia ter outras coisas para interagir com as pessoas. E daí eu criei esses jogos, a gente criou esses jogos para isso. E daí quando a gente foi pro Gather, daí foi o momento, na verdade, na segunda edição online, que a gente criou o Code Codes. Que daí foi uma coisa super legal também, que a galera resgatava esses códigos e tal. E daí, quando a gente foi pro Gather, a gente começou a pensar em formas de fazer isso. Daí que a gente teve a ideia de bugs, espalhar bugs pelo mapa, os easter eggs a gente coloca, porque daí, tipo, como a gente tá querendo ou não, num metaverso ali, né? A gente consegue fazer o nosso universo do jeito que a gente quiser. Daí a gente coloca referências, coloca easter eggs, e daí a gente também tem esses jogos, que eu acho que quando tu vai em um evento presencial, que é legal que tu lembra, sei lá, o RD Summit tá rolando essa semana, inclusive. É de marketing, mas tá todo mundo falando sobre ele. Eu vejo que eu acompanho várias pessoas de marketing, as pessoas estão só falando do evento e tal. Porque, tipo, tu vai no stand de um patrocinador, tem umas paradas loucas. Tu vai em outro, tem umas experiências massa. Tu vai em outro. E eu acho que essa é a parte legal de um evento, assim, é que Sim. acaba indo para uma parada de entretenimento, além do conteúdo, sabe? E daí. Sim, eu Eu já acho que é participei esse. também de evento assim. Eu acho que o que mais prende a atenção das pessoas não é só o conteúdo, é a experiência ali. E você replicar essa experiência num evento online é muito mais difícil, assim, é muito mais Sim. complicado. Pois é, e daí eu acho que o Getter traz bastante essa, a forma de fazer algo assim, sabe? De ficar o mais próximo possível de um evento presencial, embora tu ainda continue sentado numa cadeira e tal, na frente do computador, eu acho que tu sai, assim, pelos feedbacks que a gente recebe, a galera fala, meu, parece que eu tava no evento presencial, meu, eu fiquei ouvindo conversas aleatórias. Os próprios patrocinadores falam, tipo, eles estão conversando com alguém, daí as pessoas chegam perto para ouvir a conversa, porque eles querem ouvir, mas eles têm vergonha de perguntar. E às vezes em um evento online, em outro formato, não tem essa conexão que o Gather proporciona, né? Não mesmo. E ali a gente conseguia ver, tinha o pessoal dos estandes ali conversando, a gente falava com o pessoal ali, depois visitava o outro stand, como se a gente estivesse ali Sim. mesmo. Eu achei super legal também os carrinhos que tinha ali, tinha os pets, nossa, super legal. Ó, mas aqui tem um pouquinho de como foi o mapa, né? Aqui era a feira de carreiras, né? Que tinham os patrocinadores que Sim. podiam ver. Aqui o pet que ela comentou. É que, assim, ano passado a gente fez no Gather e a gente chamou a nossa cidade de Dark City, que era inspirado na Night City do Cyberpunk 2077. Porque foi o jogo que tinha lançado na época, não sei o que lá. E eu acho que a gente sempre tenta essa ideia, assim, de ter um tema para a gente conseguir, tipo, sei lá, criar as coisas, né? E daí esse ano a gente usou o tema de Matrix, porque, enfim, tem tudo a ver com programação e tal, e meio que essa ideia do metaverso e tal. E daí a gente fez tudo baseado nisso. É que eu queria mostrar isso aqui, ó, que tinha os. Isso aqui foi o Mark que fez também. Mas eu acho. Esse Ah, foi não tá, sensacional. não tá funcionando. Eu acho que ele desativou o servidor lá. Mas enfim, aqui ele fazia os barulhos do ratinho e do Rodrigo Faro. Mas aí toda a sala foi criada nessa temática do Matrix, né? Esse andar é para ser uma daquelas
andares de Zion, né? A cidade foi inspirada em Zion, da Matrix, que é tipo uma cidade em andares, assim. E daí, cada sala de conteúdo, a gente tinha um estilo diferente, né? Aqui, por exemplo, era a sala do arquiteto lá, né? Tá cheio de bugs espalhados por aqui, que a galera se Uhum. matava para resgatar. Sim, tinha bugs literalmente ali. Ó, achei um bug dourado, ó. Isso aqui é raro. Sensacional, muito legal. Esses memes aí também, nossa, foram uma sensação. Tem até o PHP ali, o elefantinho do PHP, Sim. muito bonitinho. Esse aqui até fui eu que fiz o desenho dele. A maioria daí desses aqui eu peguei o ilustrador, né, de pixel art dele fez para mim. E é Esse muito aí bom. apareceu o som, quando você apareceu por perto ele apareceu o som do foguinho ali, os outros. O foguinho aqui tem porque daí não é com a API que a gente fez, né? A gente usou do Ai, próprio, muito bonito, muito do legal. próprio Getter. Mas é isso aí. Então, aí tinha lá depois a caverna, né, onde ficava. Então, realmente parecia um evento e parecia um evento presencial, assim, era muito. Tem até o algodão doce ali. Muito Sim. legal, gente, muito legal esses detalhes. O Daí a máximo. pessoa fazia essa mudança de mapa, né, para ir navegando, né? Daí a gente tinha a caverna, o primeiro, o segundo, o terceiro e o happy hour. Aí na caverna a gente reuniu todas essas atividades extras que a gente estava comentando ali, né? Tinha o escape room, os enigmas e a maratona de programação. Sim. E olha, vou te falar, aqueles enigmas ali também estão de parabéns, viu? Porque, ó, sinceramente, tinha umas coisas ali que não davam. É muito difíceis. Sim, a gente tinha os enigmas. Daí a pessoa vinha aqui, né? Daí ela abria um layout de um site que ela tem que só descobrir qual que é a palavra-chave para passar para a próxima sala. Sim. Esses enigmas foram bem difíceis, assim, mas era muito legal mesmo. Mas é isso. Agora, aquele ali é o Felipe Deschamps? É. Ah, eu sabia, eu olhei ele e falei, não é possível, tem certeza que é ele. Delicinha, é o Você Felipe já é membro da Deschamps. turma. Aham, Sim. achei muito Ele legal. mesmo participou do evento e daí ele mandou para mim uma imagem assim, nem lembro o que ele mandou, mas ele mandou alguma coisa assim, tipo, encontrei meu clone, alguma coisa assim. Muito legal. E aí, falando de evento também, agora que o pessoal já conseguiu ter uma ideia legal, assim, ano que vem, a galera, espero todo mundo participando, vai ter ano que vem, né, CoachCon, espero, a gente queria que tivesse 2, 3 vezes ao ano, todos os meses, se possível, mas não, né, não tem como fazer assim. A gente está pensando em talvez fazer pelo menos uma versão presencial, daí talvez vai rolar em Floripa, uma online nesse formato aqui, e talvez uma outra assim para uma galera mais sênior, assim. Que Mas a gente ainda está legal, ó, planejando, não, excelente. não chegou a fechar ainda o calendário ainda. Mas é muito legal, olha que bom, pessoal. Aí quem quiser participar da CodeCon ano que vem vai ter várias possibilidades aí. Sim, Agora, né, de participar agora que vocês viram ali, que incrível que foi esse ano. Mas eu assim também, né? Eu entrei e foquei nas palestras, eu quis assistir as palestras ali, participei um pouco dos enigmas, mas eu foquei ali nas palestras e assisti. Isso que é legal também, que a pessoa pode escolher o que ela quer participar, né? Se ela não gosta muito sim, se ela não quer participar da palestra, ela pode participar das outras coisas. E é tudo isso sim. muito legal. E sobre o Shift, você podia falar um pouquinho para a gente como é esse evento? Qual é a ideia dele? Uhum. Então, o Shift Festival, ele também surgiu no mesmo ano da CodeCon. Naquele ano eu organizei 3 eventos, que eram de marketing Nossa, digital, a CodeCon para devs e o Shift
E o Shift ele surgiu porque eu acompanho bastante esses eventos de inovação que acontecem no mundo, esses festivais de inovação, como o South by Southwest, no Brasil tem a Hacktown também. Eu acho muito legal que são eventos que sempre discutem temas relevantes para as pessoas, assim, tanto para o trabalho quanto para pensar no futuro da gente. E daí eu queria fazer um evento nesse formato também aqui na minha cidade, porque eu achava que dava para fazer. E daí eu fui e organizei, tá ligado? A gente até brinca no começo que o Shift é o evento que a gente sempre quis ir, mas nunca encontrou, daí a gente resolveu organizar ele nós mesmos. É, porque Que ele legal. é bem maluco, assim, o jeito de entender o que ele é e o que ele apresenta, mas esse também foi um evento que eu tentei implementar essa ideia de open source dentro do evento, que o Shift eu falei que ele é um evento open collaboration, de colaboração aberta, no caso, né? Para quem não entende inglês. Na verdade, eu que falei só para falar bonito, né? Mas é um evento de colaboração aberta, assim como a Wikipedia, que qualquer pessoa pode ir lá e ajudar, mas existe uma governança que aprova as coisas ou não. O Shift ele é nessa pegada também. Hoje tem uma comunidade que ajuda a organizar o evento. A gente toma as decisões ali, tudo meio que em conjunto. E é bem legal, assim, daí tudo que a gente consegue fazer. Ele é presencial, né, aqui em Joinville também. E a gente está indo para a terceira edição, né? A gente teve uma edição online ano passado no Gather também. Na verdade, o Shift foi o primeiro evento que eu fiz no Gather, e daí, quando eu vi que ele ficou legal, eu decidi fazer a CodeCon também lá. Que legal. Isso é Mas, legal. Isso eu não sabia que ele foi também no Gather ano passado. Achei que ele tinha sido é, só presencial desde quando ele foi criado. não, a gente fez no Gather a mesma pegada, daí, tipo, a gente fez um museu da internet que tinha os memes dos anos 2000, assim, umas paradas bem legal. E foi a primeira vez que a gente também fez uma brincadeira, tinha uma caça ao tesouro, que as pessoas concorriam a um brinde no final, Que e foi bem legal. legal, assim, também. A galera, o feedback foi bem parecido, assim, com o pessoal da CodeCon, assim, do tipo, parece um evento presencial, foi muito legal, blá, blá, blá. É bem legal. E é interessante que essas ferramentas que a gente usa, ele acaba facilitando até nessas restrições que a gente teve, né, com a pandemia e tal, a gente não deixa de ter aquela experiência legal de você conhecer pessoas, de você estar ali perto. A gente aqui Exatamente. já era meio familiarizado com o Getter, porque o nosso escritório é aqui, então o nosso dia a dia é dentro do Getter. Então, ter o evento ali para a gente foi, assim, sensacional, foi muito legal. Sim. Interessante. Até newsletter depois, o conteúdo que a gente recebe, aquela... aquele suporte que a gente teve também, nossa, é muito legal. E até recomendo para o pessoal que está participando, que quer participar desses eventos, tem a página da CodeCon lá no LinkedIn, né? Se você tem, é onde a gente pode encontrar as informações sobre a CodeCon, sobre o Shift Festival, para o pessoal que quiser Sim. participar das próximas. Dá para. A Codecon tem o site, né? Que é o codecon.dev, ainda não atualizei, ele tá lá tá lá o site do evento que rolou agora em setembro, mas eu pretendo atualizar ele com algo mais, sei lá, institucional. Mas eu tô no LinkedIn lá, Gabriel Nunes, o meu perfil dá para ver lá que tem a Codecon e o Shift. Tem o Instagram da Codecon, que é codecon.dev, o Instagram do Shift, que é shiftfestival.cc, o site do Shift também é shiftfestival.cc, tem o Twitter também da Codecon, o meu Twitter, que é Nunes Gabriel. Enfim, a gente tá aí pela internet. E também a gente sempre no final a gente faz uma pergunta principal ali, né? Que eu queria que você respondesse. É uma pergunta que a gente discute um pouco mais sobre essa pergunta específica aí. Sobre essa questão de criação de conteúdo, curadoria de conteúdo, tudo isso.
não que a gente incentive todo mundo que está começando, né? É importante a gente falar que todo mundo que começa na área de tecnologia, ou qualquer área que seja, ela não é obrigada a criar conteúdo. A gente vê muito essa meio que uma coisa meio que obrigatória, todo mundo está criando conteúdo, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem LinkedIn, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. Não, é uma coisa obrigatória você ter, assim. Mas eu queria que você falasse para o pessoal algumas coisas da sua carreira, né, do seu processo de aprendizagem, como que tudo isso, né, essa questão de curadoria de conteúdo, também se você puder indicar alguma leitura que você fez, que você achou interessante, para o pessoal que está começando especificamente, que são os nossos alunos aqui da Ambit Code, do curso de Full Stack JavaScript, né, que são pessoas que estão migrando de carreira, são pessoas que estão do zero, e enfim. E aí eu queria que você falasse sobre isso, como foi para você esse processo e como tudo isso te ajudou e como que as pessoas podem buscar esse caminho, assim. Sim. Eu acho que é bem isso que tu falou. Assim, criar conteúdo não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque é como... Ou tu toma isso como um trabalho, assim, que tu vai realmente se dedicar e fazer o tempo todo, ou tu faz, né, aquela criação de conteúdo mais orgânica, assim, que tu cria quando dá vontade, faz as coisas quando, quando rola, assim, quando dá. Uma coisa que eu acho legal também pensar é que se tu tem interesse em criar conteúdo, não precisa, meu Deus, eu preciso ir lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, não sei o que, fazer para todos os lugares. Pô, pega uma coisa só e foca e faz bem aquilo. Existe muito criador de conteúdo que o próprio Felipe Deschamps, tipo, ele é basicamente só o YouTube. E ele focou nisso e fez muito bem feito. E tanto é que ele está um tempão fazendo, né? Eu acho que ele começou a trabalhar efetivamente só com isso faz pouco tempo, mas ele faz muito bem o YouTube e tipo o Instagram, Twitter dele nem é assim, nem tem um foco tão grande, sabe? Eu até lembro que ele começou a tentar fazer uns reels, umas coisas assim, e ele parou porque ele falou que não valia a pena. E eu, por exemplo, eu gosto de escrever newsletter e eu quero focar nisso porque eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer e daí eu tô, não sei, eu não foco muito em o meu Instagram ser de um digital influencer, o meu Twitter ser de um digital influencer. Eu crio o conteúdo ali na newsletter, eu acho que é possível, se tu criar uma coisa legal, as pessoas vão compartilhar e tu vai crescer e, enfim. Mas eu acho que também tem que tirar essa pira de que todo mundo tem que criar conteúdo. Eu acho que foi uma coisa que a nossa sociedade chegou nisso, assim, né? De tipo, as redes sociais estão tão impermeadas na nossa vida que parece que todo mundo tem que ser criador de conteúdo o tempo todo. Mas eu acho que não é real. Eu acho que tu pode viver de boa, só consumindo conteúdo, participando de coisas, fazendo amizades, conhecendo pessoas. Eu acho que é isso que a internet tem de mais legal. Acho que até teve um outro artigo que eu escrevi que é isso: comunidades são o que a internet nos trouxe de melhor. Eu acho que é isso, comunidade é mais importante do que criar conteúdo. Se você criar conteúdo, você provavelmente vai ter uma comunidade de pessoas que vão gostar do que tu tá fazendo. Ou você faz parte de uma comunidade de coisas que você gosta e de outras pessoas que gostam do mesma coisa que você. Eu Sim. acho que é isso. Tem uma coisa que eu falo muito também para o pessoal sobre você seu conteúdo, assim. Então, o que você faz, as suas atitudes, os seus projetos, você como profissional, você já é um conteúdo, você já é o seu próprio conteúdo. Então, quando a gente está o tempo todo vivendo nesse mar aí, onde a gente é obrigado a criar tudo, a criar conteúdo, a gente é obrigado a escrever, a gente não é, e na verdade acabam surgindo aqueles conteúdos rasos, aqueles conteúdos onde a pessoa não tem aquela preocupação em pesquisar, porque, eu não tenho tempo, então eu vou escrever sobre isso mesmo, não vou pesquisar, enfim. E é tudo aquilo que você falou do Casemiro, que comentou, tá todo mundo no 2x, tá todo mundo tendo que lançar coisa, escrever coisa, e não é bem assim.
E eu acredito muito que isso ajuda no processo de aprendizagem, ajuda muito no desenvolvimento profissional, mas que a gente faça da forma correta, de uma forma profissional, que a gente aprenda a fazer isso exatamente. Sim, Né? Eu acho que exatamente. tudo tem uma técnica, tudo tem uma forma de fazer e tem um direcionamento, assim, tem um objetivo também. Sim. É isso mesmo. E você também poderia indicar alguns livros assim que você tenha lido, que você acha interessante, que tenha te ajudado nesse processo? Uhum. Então, na verdade, tem um livro que eu gosto muito, assim, que é, sei lá, o meu livro preferido, que não tem a ver com programação, mas é o livro Roube como um Artista. Ele foi escrito por um cara que ele é artista plástico mesmo, e ele fala bastante sobre isso, sobre processo de criatividade, sobre como artistas criam arte, e eu acho que serve para qualquer coisa, assim, também, porque o livro não é focado em arte nem nada. E é um livro bem fácil de ler e rápido, ele é meio que por. Acho que tem 10 passos, assim. E ele fala sobre isso, assim, que tipo, todo bom artista ele rouba as ideias boas das referências que ele tem para criar algo único. E eu acho que essa é uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que eu faço também, que é essa ideia da curadoria, assim, de ver várias coisas e daí, a partir dela, criar alguma coisa nova, né? Eu acho que a criatividade e inovação sai disso. Enfim, e o Austin Kleon, que é o cara que escreveu esse livro, ele tem mais uns 4 livros e todos os livros dele são legais e divertidos de ler, assim, e fáceis de ler. Enfim, eu acho que esse livro é muito massa. É legal também que a gente incentiva bastante a leitura, principalmente porque é uma das coisas que ajudam muito a desenvolver não só como profissional, mas como pessoa também, e não só de livro técnico vive programador. A gente tem que também Sim, buscar conteúdos não técnicos, entender como é essa questão de comunicação, a questão de você ter mesmo relacionamento com outras pessoas. Então, por isso a gente incentiva bastante, e sempre que vem um convidado aqui, a gente pede para indicar livro, para o pessoal se inspirar. A gente tem também uma massa. semana do livro, que a gente se reúne para discutir alguns livros, e com certeza acho que esse é um dos livros, um dos clássicos, acredito que o pessoal vai gostar bastante de ler também. Sim. E ele é bem rapidinho de ler, ele não é muito extenso. Sim. Bom, então, pessoal, chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Eu queria muito agradecer ao Gabriel por estar aqui, por participar aqui do nosso episódio do Ambit Talk, por compartilhar as experiências, compartilhar o conhecimento dele com a gente. Aonde a gente consegue te Massa. encontrar? Quer passar suas redes pra gente, por favor? Seu LinkedIn, seu Instagram, que mais? Eu acho que o que eu mais uso hoje em dia é o LinkedIn e o Twitter. O meu LinkedIn é Gabriel Nunes e o meu Twitter é Nunes Gabriel, é ao contrário. Eu também tô no Instagram, mas eu quase não olho mais o Instagram. E também na newsletter, né, que eu escrevo lá, que é a Feature Newsletter, que o endereço é codecom.substack.com. Acho que é .com. Mas eu tenho que criar um domínio mais fácil disso, que é meio complicado. Sim, então se vocês quiserem saber mais sobre o Gabriel, sobre a CodeCon, sobre o Shift Festival e outros eventos e outros conteúdos que o Gabriel escreve, ele escreve muitos conteúdos também, né, no Medium. Você escreveu conteúdo no Medium também? No Às Medium, que vezes eu eu já li escrevo seu no vídeo. artigo. Eu li seu artigo Sim. no Medium, por isso que agora eu tô tentando lembrar se você escreve sempre lá. Tem as newsletters, então tem muito conteúdo para vocês tirarem as dúvidas. Se vocês quiserem seguir o Gabriel, seguir a CodeCon e depois participar dos eventos, participem, que é muito legal, não se esqueçam. E não se esqueça também de seguir o Ambit Code no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde a gente vai disponibilizar o áudio do podcast. E não esqueça de seguir a gente na rede social, porque a gente sempre tem conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram, e enfim, vários outros lugares. Queria agradecer também o Bit, que é a nossa inteligência artificial aqui, que está participando dos nossos episódios, fazendo a gravação e edição de todos os episódios que a gente tem aqui do Ambit Talk. E muito obrigada, Gabriel, mais uma vez. Valeu.
Até mais. Obrigado também, agradeço aí o convite. Obrigada, até mais, pessoal. Valeu. Valeu.